Esse é um convite que ele não se resume só a uma canção, não, irmãos. Nós precisamos, como pessoas tementes a Deus, nós temos um papel muito importante na felicidade da nossa própria vida. Nós deveríamos, cada um de nós deveríamos não atrapalhar a Deus. Não atrapalhar a Deus. Se nós conseguíssemos não atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, nós seríamos tremendamente felizes. Então, a proposta da canção, ela é essa também. Deixa o Salvador te ajudar. Tire a sua mão, porque quando você insiste em colocar a mão em algumas coisas, você não abençoa a sua vida. Muito pelo contrário, você acaba trazendo uma grande dificuldade, ou várias grandes dificuldades na sua vida, quando você insiste em colocar a mão. Deixa o Salvador te ajudar. A proposta da mensagem de hoje, e diga-se de passagem, não é só de hoje. Mais uma vez eu quero convidar você a estar comigo pelo menos durante 3 domingos seguidos, e nós vamos olhar para a vida de um personagem marcante no Antigo Testamento. Nós vamos olhar para a vida de Isaac, e nós vamos perceber como que Isaac passou por tempos difíceis na vida dele, e como foi o comportamento dele em alguns momentos da vida dele. Eu vou pegar, é claro que eu vou pegar boa parte aqui dos comportamentos bons que ele teve, porque ele também teve comportamentos ruins em alguns momentos da vida. Ele também quis ajudar a Deus. Sempre que ele quis ajudar a Deus para ser feliz, ele não se deu bem. Mas eu quero extrair alguns comportamentos, algumas atitudes da vida de Isaac, e quero levar você a compreender que é possível passarmos por problemas, é possível passarmos por momentos difíceis na vida, e nós sermos felizes, sermos abençoados, e mais do que nunca, irmãos, experimentarmos na prática o poder de Deus na nossa vida. Pararmos de falar a respeito das coisas que Deus pode fazer e experimentarmos na nossa vida o poder de Deus, o poder sobrenatural, poder extraordinário, a obra do Espírito Santo realisticamente na nossa vida. Muitos de nós sabemos como nos comportar, mas nós não nos comportamos da forma correta. Nós temos a receita, irmãos, mas a maioria de nós tem apenas a receita guardada na gaveta, e nós nunca sequer fizemos um bolo, mas nós sabemos a receita. Quando alguém pergunta para nós como que devemos fazer, nós abrimos a gaveta, pegamos a receita e falamos assim: ó, eu sei como fazer, ó, está aqui, ó. E é inegável, está ali, mas é fato também que a pessoa não experimenta, porque a receita, ela é apenas uma teoria, ela é apenas uma coisa que está guardada na gaveta. Às vezes está até, como muitas pessoas têm condições para isso, ela está gravada na mente, mas ela não transforma a vida de ninguém enquanto não é colocada em prática. E eu quero olhar para a vida, principalmente para alguns momentos difíceis de Isaac, e levar você a compreender que é possível para você também passar pelos momentos difíceis da sua vida sem você errar, e tendo uma vida feliz, tendo uma vida que vale a pena ser vivida. Como devemos nos comportar em momentos difíceis? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler no primeiro momento apenas os versos 1 até o 6. Gênesis, capítulo 26, de 1 até o 6. Se você tem alguém visitando a gente, está do seu ladinho aí, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. É muito importante esse momento. Diz assim a palavra de Deus: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes
darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, ou todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Momentos difíceis, irmãos, nós podemos e vamos chamá-los aqui de crises, né? Momentos difíceis na vida, vamos chamá-los de crise. Crise, ou você está vivendo uma, ou você viveu uma, ou você vai viver uma. Isso é uma sucessão. Isso acontece às vezes semanalmente, às vezes acontece mensalmente, às vezes acontece diariamente. Mas se tem uma coisa que nós não conseguimos nos livrar, são as crises. Existem muitos tipos de crise na vida. Existem crises conjugais, existem crises financeiras, existem crises emocionais, crises existenciais, crises morais, crises espirituais, e nós poderíamos ficar aqui colocando mais 1 milhão de outras crises, e não tem como fugir, porque a vida parece que ela é um corredor, aonde nós vamos passando, e enquanto vamos passando, parece que elas surgem do nada, das paredes, e elas nos agarram, e nós não temos como nos livrar, ou como nos libertar, pelo menos daquele abraço que a crise nos dá. Não tem. E cada um de nós, é fato isso, porque nós somos diferentes, cada um de nós responde de uma maneira diferente às crises. Algumas pessoas conseguem absorver bem, algumas pessoas conseguem trabalhar bem com a crise, outras pessoas nem tanto. Algumas pessoas, elas chegam a ficarem num processo depressivo em função das crises. Outras pessoas já conseguem trabalhar um pouquinho melhor com isso, e aí tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Mas fato é, irmãos, fato é que nós não temos como nos libertar das crises da vida. Elas são inerentes a qualquer um de nós. Existe crise na pobreza, existe crise na abastança. Tem gente que tem crise porque é rico, e às vezes a riqueza traz para ele algumas crises. Tem gente que tem crise por causa do poder, o poder traz para ele crise. Enfim, tem pessoas que são paupérrimas, e por serem paupérrimas, elas têm as crises inerentes à questão da falta de dinheiro, à falta de sustento. Mas uma coisa é certa: não importa quem você seja, não importa o seu grau de estudo, não importa se você é uma pessoa super inteligente ou uma pessoa que não cursou uma faculdade ou mesmo uma escola primária, você vai ter crise na sua vida. E a gente precisa aprender, nós precisamos nos aprender a nos comportar no meio da crise ou no meio das crises da vida. Porque acredite, se você está passando por uma hoje, eu não quero te desanimar, eu não quero te desanimar, mas essa daí vai passar. Tanto é que a gente fala, nós estamos passando por uma crise. Passando, por quê? Porque nós entramos, ela tem um começo, ela tem um meio, graças a Deus, glória a Deus por isso, ela tem um fim. Mas logo adiante pode ser que outra crise esteja esperando a gente. Então nós precisamos aprender a lidar com as crises. Precisamos ter maturidade para não nos deixar cair diante das crises. Precisamos ter a espiritualidade suficiente para entendermos que Deus está conosco nas crises. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou melhor, de nada eu sentirei falta. E aí ele fala de crise, porque ainda que eu andasse, ou que eu ande pelo vale de sombra da morte, é crise, tu estás comigo. Ele coloca a crise ali, ele deixa claro, evidente a crise, mas ele não se esquece a presença de Deus. E Deus está conosco nas crises. Deus está conosco nas crises. Sabe, Ele orienta a gente nas crises. Deus não deixa a gente à mercê na hora da crise. Não, muito pelo contrário. Somos nós que, por falta de maturidade,
ou por ouvirmos tantas vozes na hora da crise, nós não conseguimos ouvir o direcionamento claro, correto de Deus na nossa vida. Porque às vezes não é nítido, mas isso não quer dizer que Deus não esteja intervindo, isso não quer dizer que Deus não esteja ao nosso lado. Eu achei bem interessante um dia que um amigo meu, pastor, fez uma tarefa numa escola, levou os adolescentes e os jovens dele para a escola, e lá ele fez uma dinâmica com os alunos que não eram crentes. E ele colocou os alunos ali numa situação meio complicada, ele colocou um emaranhado de dificuldades, colocou o aluno bem no meio do emaranhado de dificuldades. E aí ele falou assim: olha, no meio de todas essas vozes que você vai ouvir agora, tem uma voz que vai te direcionar para o caminho certo, onde você não vai se dar mal, mas o resto das vozes, elas vão querer conturbar você. Então ele indicou, ele pegou todas as pessoas, conversou com cada um e falou assim: ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e você vai ser Deus. Você vai mostrar para ele qual que é o caminho correto. Você vai falar, vai para a direita. Você vai falar, abaixa agora. Você vai falar, dá um pulinho, porque você é Deus. Mas o resto vai tentar fazer ele se dar mal. E foi muito interessante ver aquele negócio. Muito interessante. Umas 10, 15 vozes gritavam com aquele adolescente, gritavam com ele. E você sabe como é que é adolescente quando quer colocar outro numa roubada, né? Aquelas 15 vozes, elas queriam fazer com que ele se desse mal. Mas tinha uma voz no meio, uma voz que dizia: faz isso, faz aquilo, não vá para a direita agora. Não escuta o que ele está dizendo. Não escuta o que ele está dizendo. Faça isso. E ele precisava aprender a ouvir a voz que estava de fato cuidando dele. Nós, irmãos, porque nós somos diferentes, às vezes nós não conseguimos passar pelas crises ilesos, né? Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque é um momento muito turbulento na nossa vida. É um momento para o qual nós não estamos preparados. Mas é engraçado, a crise é igual à morte. A crise é igual à morte. Todo mundo sabe que ela vai chegar, né? Mas nós não nos preparamos para ela. Nós não queremos nos preparar para com ela. Nós preferimos pensar que ela não vai chegar. Isso é uma idiotice, porque é a única coisa certa no mundo. Mas nós preferimos nos auto-enganarmos. Nós preferimos nos iludir, dizendo que não vai ser agora, não vai ser agora, não vai ser agora. E isso é muito complicado, porque uma hora vai acontecer. E quando nós não aprendemos a trabalhar com as nossas crises, irmão, enquanto nós não aprendemos, nós vamos ficar prostrados, vamos perder a alegria, nós vamos questionar Deus, nós vamos falar: Deus, o Senhor está aí mesmo? O Senhor não está vendo onde eu estou? Nós vamos começar a dar de dedo em Deus. E isso que nós vamos fazer é muito complicado. Nós não deveríamos fazer assim. As crises, toda crise, ela te dá uma oportunidade. Toda crise é um momento de escolha. Toda crise é um momento onde você ou vai para a vitória ou vai para o fracasso. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Principalmente se você é cristão. Se você é cristão e você está percebendo conosco, principalmente nos estudos dos PGMs, que você tem uma luta ferrenha, que o seu adversário é sagaz, e que ele está olhando para você, e você é o alvo, você de fato, é você que ele quer derrubar. Quando você percebe isso, quando você é cristão, quando você está diante de uma crise, ou você vai para o lado da vitória, ou você vai para o lado do fracasso. Porque tem alguém querendo derrubar você. Tem alguém querendo fazer você viver prostrado. Tem alguém querendo fazer com que você viva uma vida triste, amarga, infeliz. Crise. Uma das coisas que a crise faz com a gente é que ela nos traz medo no coração. Ela nos traz uma angústia de alma muito forte. Nós ficamos inseguros. Todo mundo fica inseguro na hora de uma crise. Nós temos instabilidades, principalmente emocionais e espirituais também. Mas olha, acredite, a crise, ela é um tempo de oportunidade muito grande na vida do cristão. Porque quando você está em crise, é o momento da sua vida que você pode ver, experimentar o poder de Deus de uma forma diferente na sua vida.
quando você escolhe de verdade o lado correto para se tomar na hora da crise, você vai sentir, você vai viver, você vai perceber, você vai mergulhar no poder de Deus, e você vai descobrir que vale a pena seguir as orientações dele na hora difícil da vida. Tá? Tem uma coisa interessante que eu quero aqui, a título de introdução, trazer para você uma informação que eu colhi de um escritor, eu achei muito interessante. Esse homem aí chama William Levy. William Levy é um americano. Os Estados Unidos estão vivendo o terceiro, vamos chamar assim, de padrão residencial. Primeiro, como o Brasil, os Estados Unidos eram um país rural. As pessoas moravam afastado da cidade, era um país rural. Depois, com a evolução dos tempos, ele se transformou, como nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, em um país urbano, aonde a concentração de gente, de pessoas, está na cidade. É onde nós estamos vivendo hoje. Nós somos o segundo padrão, mas eles já estão no terceiro padrão. Qual que é o terceiro padrão nos Estados Unidos? O que começa a chegar no Brasil, mas no Brasil começa a chegar com uma imagem um pouco diferente do que na verdade aconteceu no início. Eles vivem lá de uma maneira suburbana. O americano não vive no centro da cidade mais. O americano, ele vive nos condomínios, mas são os condomínios fechados que são longe mesmo. Alguns condomínios são muito longe, mais ou menos dentro dessa ótica. Tem hoje aí um monte de condomínios que também eles estão saindo nas grandes cidades brasileiras. Aqui em Araçatuba já tem também. Sabe o que acontece? É que William Levy, depois da Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos voltaram. E quando os soldados americanos voltaram para os Estados Unidos, sabe o que aconteceu? Houve um boom de casamento. Sabe, você é soldado, você quase experimentou a morte, e agora você volta para sua casa, e o que você mais quer no mundo? É ter a sua família. E aí o que aconteceu? Houve um boom residencial. Todo mundo precisava de casa, porque estava todo mundo casando, constituindo família, e houve uma necessidade muito grande de residência. Só que as pessoas tinham pouco dinheiro, e esse cara aí, numa crise tremenda, onde não tinha lugar para as pessoas morarem, ninguém tinha dinheiro para pagar, ele tem a grande sacada de começar a construir fora da cidade, porque ele sabia que dentro da cidade era muito difícil, era tudo muito caro, as pessoas não tinham dinheiro. E aí ele compra pedaços de campo, preço barato, e ele começa a levantar residências, no padrão que nós temos hoje, os nossos condomínios fechados no Brasil. É que aqui para nós, condomínio fechado é coisa de magnata. Mas lá, no princípio, foi na verdade uma solução para um momento específico da história. Na crise, William Levy, ele despontou. Na crise, ele saiu do anonimato. Ele era engenheiro e ele resolveu criar esse modelo. E esse modelo foi um modelo de tanto sucesso, irmão. Tanto sucesso, que hoje a gente tem esse modelo em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Ele influenciou uma geração, não foi uma geração de estado, não. Foi uma geração mundial. E quando é que ele fez isso, irmão? Na crise. Foi a crise que fez ele pensar em adquirir terrenos baratos nos subúrbios. Ele começou em Nova York, no subúrbio de Nova York, para depois então chegar aonde ele chegou. Na crise, um homem, eu não sei se ele é crente, se ele não é crente, eu sei que ele conseguiu fazer com que uma ideia explodisse mundialmente na hora da crise. Isso é para mostrar para você que a crise, ela é um tempo de semeadura na vida da gente. A crise é um momento propício para você plantar algumas coisas que vão florescer e vão florescer em breve na sua vida. Vamos dar uma olhadinha na vida de Isaac hoje, só nesses 6 primeiros versículos, e vamos tirar uma grande lição aqui, e essa é a grande lição de hoje.
No domingo que vem terá uma outra grande lição, e no outro domingo uma outra grande lição. Mas na de hoje, essa é a premissa que eu quero colocar no seu coração. Na crise, siga a orientação de Deus, ao invés de você fugir. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, você observou que num primeiro momento, Isaac e a sua família passam por um período de seca, de fome. E aí ele sai de onde ele está e ele vai para Gerar. E em Gerar, Deus fala com ele. Em Gerar as coisas não mudaram muito. A seca, a fome que assolava, ela estava ali em Gerar também. Não mudou muita coisa. Mas ele foi tentado, e daqui a pouco você vai perceber e entender bem a tentação de Isaac. Ele foi tentado a descer ao Egito, como já fizeram seu pai antigamente. Ele faz isso porque na verdade é coisa de família. Vamos fazer isso, quando a coisa fica difícil aqui, essa é a tomada de postura. Ele vai ser tentado a descer para o Egito, mas Deus fala para ele, na crise, no momento de dificuldade, Deus fala para ele assim: não desça ao Egito, espere mais um pouco aqui. Eu gosto tanto da Bíblia, porque ela tem uns detalhes, irmãos, que a gente só percebe quando a gente estuda para trazer um sermão. Quando Deus fala para ele assim: espera mais um pouco. Deus só queria que ele esperasse mais um pouco. Ele não ia ficar, Deus sabia que ele não ia ficar o resto da vida ali. Mas Deus falou assim para ele: olha, só mais um pouquinho, aguenta aí um pouco, eu tenho algo para você. Eu quero trabalhar com você, eu quero me mostrar para você, eu quero mostrar para você do que eu sou capaz. Aguenta mais um pouquinho, Isaac, não desça para o Egito. Então, é baseado nessa ideia que eu quero que você leve para sua casa essa frase. Se você está vivendo uma crise hoje, siga a orientação de Deus ao invés de você fugir. A fuga aqui para Isaac, era fugir geograficamente. Nós temos vários tipos de fuga na nossa vida. Quando você está no meio de uma crise, porque a fuga é um mecanismo de defesa do ser humano. Tem muitas pessoas que na hora em que a coisa está muito complicada, sabe o que ela faz? Ela vai dormir. Ela vai para a cama. Ela vai dormir. E sabe o que é isso? Fuga. Ela tenta se esconder daquele momento. Ela não quer passar aquele momento. Não quer passar. Então como que eu faço para não passar esse momento? Ela vai dormir, porque dormindo ela sabe que ela não vai pensar naquela situação. Se ela consegue dormir no meio da crise, porque tem gente que não consegue dormir no meio da crise. Mas o que eu quero levar você a entender é que fugir é um mecanismo de defesa do ser humano. E todos nós, na hora da crise, nós temos a nossa fuga. Nós temos o nosso jeito de fugir. Nós arrumamos uma maneira de fugir. Eu não sei qual é a sua maneira de fugir na hora da crise, mas eu tenho certeza, você tem uma. E talvez agora você já esteja pensando aí: pastor, a minha maneira de fugir é fazendo isso, eu faço aquilo, e assim vai. A primeira coisa que, no meu modo de entender, eu vejo que Isaac fez, nesse processo de seguir a orientação de Deus, ao invés de fugir, e eu quero passar isso para você, é que você precisa lutar. Lutar. O versículo 1 mostra que houve fome naquela terra, diz o texto, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Olha que coisa interessante. A crise é cíclica. A crise, às vezes, é a mesma crise familiar que você já viveu no passado. Agora ela está aí, caiu no seu colo. É a mesma crise que de repente seu pai passou, sua mãe passou, e agora está com você. Agora a coisa é com você, você tem que resolver. E muitos de nós, a gente foge. Eu quero dizer para você: não fuja, lute. Lute. Perceba o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Num primeiro momento, Isaac sai do lugar onde ele está e ele vai para Gerar, diz o texto, aonde habitava Abimeleque, que era rei dos filisteus. Não era o lugar dele, mas ali naquele primeiro momento a coisa ficou ruim. Ele não se estagnou, ele não ficou paralisado, ele não começou a reclamar com todo mundo, dizendo: e agora o que vai ser da gente? O que ele fez? Ele foi à luta, irmão.
Ele foi à luta, ele saiu, ele se moveu, ele caminhou. Aqui o negócio está difícil, eu preciso fazer alguma coisa para resolver. Muitos de nós, na hora da crise nós estacamos. Muitos de nós pensamos que, não, deixa quieto isso daí, não mexe com esse negócio. E nós pensamos que o fato de não mexermos com a crise vai fazer com que ela desapareça, com que ela diminua. E existem crises na vida da gente, se nós não tomarmos algumas posturas, ela aumenta, a tendência dela é aumentar. Então o primeiro recado, o primeiro conselho que eu quero dar para você, é que na hora que você estiver passando por uma crise, erga a cabeça e faça alguma coisa. A primeira coisa que Isaac teve na cabeça é: eu vou sair daqui e eu vou para Gerar. E ele foi, ele se moveu, ele saiu do lugar. A segunda coisa, que é a mais importante que eu entendo, né, nesse percurso aí, foi que ele não se deixou seduzir pelos atalhos. E é aqui que eu acho que é o cerne da palavra de Deus para você nessa noite. Eu vou mostrar para você, olha o verso 2, o que diz. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então vamos pensar um pouco. Gerar não é o lugar dele. Ele sai de um lugar e vai para Gerar. Ele está praticamente se movendo para resolver a crise dele. Naquela época, nômades como eles eram, Gerar era apenas um momento. Era só um momento, era só um instante. Na cabeça de Isaac, ele iria resolver o problema do jeito que o pai dele resolveu. Quando o pai dele teve fome, quando a família dele teve fome, quando o pai dele era o patriarca, o pai dele resolveu descendo para o Egito. E eu vou mostrar para você por que descer para o Egito era interessante. Porque a maioria de nós não tem muita noção de geografia. Aqui é uma ilustração. O Egito é aqui, ó, tá? O Egito é toda essa grande parte aqui. Isaac está por aqui, ó. Ele está perto dos filisteus, terra seca, terra árida. Ele vem passando por aqui, mas o destino dele é o Egito. Por que é o Egito? Por causa da região do rio Nilo. Lugar onde certamente com muita água, com abundância de água, com um lugar propício, ninguém passava tanto a necessidade ali. Eu vou mudar o slide aqui para você perceber. Isso aqui é uma foto de satélite. Isso aqui é real. Só para você perceber a diferença que é para Isaac sair desse lugar árido, sem água, com fome, e ele descer, ser tentado a descer para o Egito, porque é aqui onde existe a fartura, irmão. É aqui, às margens do rio Nilo, é aqui onde ninguém passa dificuldade, lá naquela terra, naquele momento. Abraão resolveu a vida dele, no passado, descendo para o Egito. E agora vem Deus, e diz para esse cara: não desça para o Egito. Tem horas que dá vontade de olhar para o céu e falar assim: Deus, o Senhor não sabe de nada. O Senhor não sabe de nada. Porque não tem outra resolução. Senhor, eu sei, a história da minha vida diz que lá no Egito se resolve o problema nessa hora. Deus, eu vou voltar para cá depois. Eu não vou morar lá. Eu volto para cá depois. Se é esse o problema, Senhor, eu volto, não tem problema. Ele poderia argumentar. Ele poderia dizer para Deus: Senhor, eu já passei por isso antes. Quando eu era criança, o meu pai resolveu um negócio desse jeito. É por causa da abundância do Egito. Aí, naquele delta ali, nesse delta que se apresenta aqui, é coisa linda, porque existe uma ramificação do rio Nilo aqui, ó, nesse delta, e ela se espalha por todos os lugares, e é por isso que fica essa imensidão de verde, num contraste assim tenebroso, se é que eu posso assim dizer, com relação ao restante de terra desértica que existe aqui na península do Sinai e no restante do Egito.
ali é um grande oásis, irmão. E se tem uma coisa que resolve o problema de seca e de fome no deserto, é um grande oásis. E é para lá que a cabeça de Isaac está levando. E aí vem um Deus que nesse primeiro momento parece um Deus sem noção, parece um Deus que não sabe de nada, e diz uma coisa que na verdade vai contra a realidade dos fatos. Ele diz assim: não desça ao Egito. Para nós é fácil a gente olhar para essa situação e lermos a Bíblia aí, e está escrito não desça ao Egito, e a gente pensar que é tranquilo. Não era tranquilo. Na hora da crise que Isaac estava vivendo, ele olhou, percebeu a voz de Deus, a orientação de Deus, e ele se rendeu à orientação de Deus. Por mais que parecesse uma loucura, por mais que parecesse que não ia resolver o problema, por mais que parecesse que na verdade só ia aumentar os problemas, mas Deus disse: não desça. Na hora da sua crise, irmão, não perca os seus valores cristãos, porque nós temos uma tendência a perder os nossos valores cristãos na hora da crise. Se você está vivendo uma crise, começa a pensar um pouquinho na sua vida e você vai descobrir que você está sendo tentado a perder os valores cristãos, a perder o direcionamento de Deus, a perder aquilo que o Senhor deixa claro na palavra. É insanidade, querido, é insanidade. Às vezes pode parecer insanidade, mas eu quero dizer para você, por favor, tenha um pouco mais de paciência, aguarde um pouco, porque você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Não tape os seus ouvidos na hora da crise, porque é outra coisa que a gente faz. A gente usa várias maneiras para tapar os nossos ouvidos na hora da crise. Eu sempre falo isso aqui, mas é uma das maiores realidades do mundo, eu não vou parar de falar. Na hora que nós entramos num processo de crise, uma das primeiras coisas que nós fazemos, sabe o que é? Nós paramos de vir à igreja, paramos de cultuar o Senhor, nós paramos de estar na presença de Deus, nós paramos de ouvir a orientação de Deus, a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, porque lá no inconsciente a gente diz: esse negócio não está valendo nada, não vale a pena. Tem que ter alguma coisa errada com esse negócio de cristianismo, tem que ter alguma coisa errada com esse negócio de Bíblia, porque isso não funciona. É mais ou menos isso que acontece quando a gente entra num processo de crise. O que Deus fez com Isaac deu um tilt na cabeça dele, um tilt, porque ele sabia muito bem que no Egito a vida ia melhorar. E aí Deus fala assim: não desce, não vai para lá. Parece uma insanidade. Na hora da crise, desista de vantagens. Vantagem, eu estou chamando isso de atalho. É um atalho, né? Como que eu resolvo esse negócio aqui? É fazendo isso. Isso resolve. Não se deixe seduzir por alguns atalhos que aparentemente vão até dar para você aquilo que você quer. Porque quando nós estamos na crise, nós queremos sair da crise. E quando nós começamos a olhar as possibilidades, como Isaac provavelmente olhou, ele olhou para o Egito. E às vezes você, nas suas possibilidades, você vai olhar ao redor e você vai falar: isso aqui vai resolver o meu problema. Cuidado, porque às vezes você está vislumbrando algumas resoluções imediatistas, mas que não são resoluções de Deus na sua vida, não são os valores de Deus na sua vida. Aparentemente vai resolver o seu problema, mas não vai fazer com que você tenha uma experiência com Deus, não vai fazer com que você experimente algo sobrenatural, poderoso, poderosíssimo do seu Deus. Nós todos somos seduzidos por atalhos na nossa vida. Todos nós somos seduzidos por atalhos. Aliás, quem traz de bandeja os atalhos são o nosso adversário, ou os nossos adversários, ou às vezes as pessoas que são usadas pelo nosso adversário, quando elas nos propõem atalhos. Não se deixe seduzir por atalhos, porque atalhos nem sempre são a expressão da vontade de Deus na sua vida. Esteja atento à vontade de Deus, meu querido.
Não desista dos seus planos na hora da crise. Siga o projeto de Deus para você. Aonde você descobre o projeto de Deus? É na palavra do Senhor, é na intimidade, é na comunhão. Aqui tem resposta para tudo, irmão. Aqui tem resposta para tudo. Se você não sabe a resposta, eu quero dizer para você, vá buscar na palavra, porque na palavra existe resposta para a sua crise. Seja ela qual for, conjugal, espiritual, emocional, financeira, seja ela qual for, existe uma resposta na palavra de Deus, existe já uma orientação para você. Sabe o que é interessante? Isaac não tinha nada escrito de Deus na mão, não tinha nada escrito, nenhum direcionamento. Ele não tinha esse manual de conduta e de fé que nós temos na mão, que é a Bíblia. E para Isaac era muito mais difícil do que para nós. É por isso que Deus se revela para ele através de sonho, de visão, porque ele não tem nada na mão para direcionar ele. E Deus fala para ele: não desça ao Egito. E sabe o que me admira nesse cara? É que ele tem coragem de colocar a família dele em risco. Porque ele não é solteiro. Eu brinco com a Andréia que na época que eu era solteiro, tudo era mais fácil, né? Porque se desse certo, amém. Se desse errado, quem ia se lascar era eu mesmo. Não tinha mais ninguém do meu lado que ia sofrer comigo. Então era mais fácil, era tranquilo. Não, Isaac já é pai de família. Isaac tem mulher, Isaac tem filhos. Isaac deve ter escravos junto, que estão caminhando com ele, que tem as vidas que dependem dele, porque ele é o direcionador do negócio. E Deus, de uma maneira sobrenatural, fala com esse cara e fala assim: não desça para o Egito, meu filho. E aí ele fala: fica só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu não vou exigir que você fique aqui o resto da vida, não. Fica só mais um pouquinho. E eu acho que Isaac ficava falando assim: Deus, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só um pouquinho no Egito. Eu volto para cá rapidinho. Deixa eu ir resolver um pouquinho, né? Deixa eu passar uns 2 meses lá. Deixa eu me reabastecer e deixa eu voltar. Porque a gente, na hora da crise, a gente faz isso com Deus. Não faz? Na hora da sua crise, você não negocia com Deus? E às vezes você não negocia a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus. Deus já falou com você. Você já está careca de saber qual é a vontade de Deus com relação àquela situação. Mas aí você começa a querer negociar. Sabe por quê? Porque a tua cabeça racional, ela diz assim para você: não, assim não vai dar certo. Olha, tenta negociar um pouco aí, tenta dar uma escapada, tenta voltar, tenta enganar Deus, tenta ludibriar o Senhor. Quem sabe Ele vai entender esse negócio. Não negocie os seus valores na hora da crise. Saiba que Deus está direcionando você e Ele vai continuar direcionando você. Não importa em que momento da crise você esteja. Desista da sua racionalidade quando Deus falar com você para você fazer algumas coisas. Porque quem vai te derrubar às vezes é a sua própria racionalidade. A terceira coisa que é importante aqui: mantenha o foco nas promessas de Deus. Os versos 3 e 4 vai falar da promessa de Deus na vida de Isaac. Vamos dar uma olhadinha aí que eu acho muito interessante. O texto vai dizer assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Na hora da crise, lute. Na hora da crise, por favor, não se deixe levar ou se deixe seduzir por atalhos que aparentemente vão resolver o seu problema rapidinho. E na hora da crise, mantenha o foco na promessa que você tem de Deus. Essa promessa não é uma promessa só para Isaac. Essa promessa já era uma promessa para o pai dele. O pai dele. E ele sabia muito bem que o pai dele não gozou dessa promessa. É aí que é um negócio interessante. Isaac, ele é um modelo para nós hoje de confiança, porque ele olhou para o pai dele, que saiu de Harã, caminhou pelas terras de Canaã e nunca tomou posse.
da terra prometida para ele. Nunca tomou. O único lugar que Abraão tomou posse de verdade foi a sua sepultura. Ele não teve uma terra ali. Mas Deus não falou para ele: eu vou te dar essa terra aqui. E sabe o que me intriga? É porque Isaac andou com Abraão, desde que ele nasceu, caminhou com Abraão, rumo a uma terra que Deus havia prometido para ele, Abraão, como pai de família. E Isaac, que não era bobo nem nada, ele viu que na verdade eles andaram, e o pai dele morreu. E aí Deus vem e fala com ele: olha, aquilo que eu prometi para o seu pai, eu vou cumprir para você. Você ia acreditar? Você iria acreditar nesse negócio? Ele acreditou. Ele teve consciência. Sabe por quê? Porque ele era o filho da promessa. Você lembra disso? Ele era a personificação da glória de Deus na vida da sua família. Não era terra, não era uma terra tão somente, porque parte da promessa era ele mesmo como pessoa. Ele era um milagre de Deus, porque a sua mãe era estéril. Ele era a personificação do milagre e da glória de Deus. Por isso que ele não duvidou, irmão. Ele não duvidou. E ele ficou ali naquela terra. E ele, para mim, hoje, ele é alguém que ele mostra para mim: vale a pena focar em Deus, sim. Vale a pena olhar para a promessa, mesmo que ela não esteja cumprida na sua totalidade. Porque um dia eu e você sabemos que Deus cumpriu essa promessa com Abraão. Cumpriu, mas não foi ainda no tempo de Isaac. Mas Isaac era parte da promessa. Ele, como ser humano, era parte da promessa. E ele ficou focado na promessa, aguardando. Então eu quero dizer para você: você está num momento de crise? Você está num momento de crise? Tem um monte de promessa bíblica para você. Basta você estudar a palavra e você vai chegar a essa conclusão. Você vai entender que existe ali na crise. Mantenha o seu foco nas promessas. Não fuja. Não fuja. Saiba que Deus está cuidando de você. Saiba que a coisa vai acontecer. Acalma o seu coração. Deus acalmou o coração de Isaac quando indiretamente disse para ele: olha, o futuro seu está nas minhas mãos. Eu vou fazer de você uma descendência maior do que você possa imaginar. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra vão ser abençoados. Meu querido, o seu futuro está nas mãos de quem? O seu agora, o seu. Não de Isaac, não. Esquece de Isaac. Eu já falei tudo que eu tinha para falar dele. Agora eu quero que você comece a enxergar você aqui nesse negócio. Seu futuro está na mão de quem? A crise chegou e você perdeu o foco de que Deus tem promessa para você, só porque a crise chegou. Quero dizer para você, em nome de Jesus: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem um monte de promessa para você que é filho de Deus na palavra do Senhor. Não deixe, irmão, de jeito nenhum, a ansiedade que a crise traz, porque toda crise traz uma ansiedade grandiosa na vida da gente. Não deixe que a ansiedade estrangule você e você perca o fôlego. Não deixe, não fique ansioso com crises de moradia. Não fique ansioso com crise no seu trabalho. Não fique ansioso com crise no seu estudo, no seu futuro trabalho. Não fique ansioso com relação à sua saúde, meu irmão. Não fique ansioso por causa da doença que você está enfrentando. Não fique ansioso por causa do namoro que não dá certo. Não fique ansioso porque o seu casamento está em frangalhos. Você sabe disso. Não fique ansioso, não permita que a ansiedade estrangule você ao ponto de você perder a noção das promessas de Deus na sua vida. Não fique ansioso, porque a maioria de nós, a gente fica ansioso e a nossa vida vai indo na crise, ela vai indo para baixo. E a gente pensa que nós nunca mais vamos sair daquele grande buraco que se abriu debaixo da nossa vida e debaixo dos nossos pés. A causa de nós sermos vitoriosos, irmãos,
não é a ausência de problema, mas é a presença de Deus na nossa vida. Você consegue entender por que Davi falou: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei? Por quê? Porque ele vai resolver o meu problema? Por quê? Porque ele não vai deixar que ninguém me mate? Não, porque o Senhor está comigo. O dia que você perceber, irmão, que a sua vida é ou não é boa, e que de verdade mesmo o que faz ela boa ou não é a presença de Deus juntinho de você. O dia que você perceber isso, qualquer outra coisa, qualquer outra crise que te estrangula, não é que você vai se anestesiar dessa crise e jogar ela para fora e ficar mentindo para você mesmo, dizendo: não, isso aqui não existe, não, isso aqui está amarrado em nome de Jesus, isso aqui não vai me afetar. Não é isso. Não é isso. É você ter consciência de que aquele negócio existe, de que aquele negócio está ali, que aquele negócio vai te perturbar, mas que você tenha consciência de que Deus está do seu lado. E se Ele está do seu lado, alguma coisa vai acontecer. Se Ele prometeu, para Isaac Ele prometeu: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua descendência. Olha, você está com medo aí de passar fome? Você está com medo, Isaac, de passar fome? Você acha que você vai morrer? Você acha que a sua família vai morrer aí, nessa seca desgraçada que você está vivendo, nesse tempo de fome? Eu vou dizer para você: eu cuido da sua descendência, eu cuido do seu futuro. E ele sabia muito bem que valia a pena confiar, porque ele era a personificação da glória de Deus. Não se esqueça que esse menino, ele estava deitado um dia num altar, vendo de cima, ou em cima dele, um cutelo afiado. Não se esqueça que ele provavelmente ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, para. Não se esqueça que ele viu o cordeirinho, ele viu a providência divina. Quando Deus falou para ele: não desça para o Egito, ele não titubeou, ele não desceu. Uma insanidade. Mas ele fez aquilo porque ele sabia o Deus que ele tinha. E você? Na hora da crise, como é que você acha? Você vai procurar atalho para resolver sua vida? Ou pelo menos resolver momentaneamente? E isso é normal, sabe por quê? Quando a gente está vivendo uma crise, a gente é que nem alguém que está morrendo afogado. E a gente quer, pelo menos, botar a cabeça para fora da água e dar um respiro. E quando a gente está vivendo desse jeito, na crise, a gente faz qualquer negócio, irmão. Qualquer negócio. E a gente aceita qualquer proposta diabólica para ir para cima e dar mais um respiro. Cuidado, porque na hora da crise é o momento que você mais está vulnerável. E é um momento onde o diabo vai trazer de bandeja para você alguns atalhos. E ele vai dizer: isso aqui vai resolver sua vida. Pega. Cuidado. Você não pode pegar. Você tem promessa. Deus cuida de você. Deus está com você. Você é muito interessante para Deus. Você é muito precioso para Deus. Ele não vai deixar você na mão. Não vai de jeito nenhum. A última coisa que eu quero trazer para a gente aqui, em nome de Jesus: obedeça a orientação de Deus. Não adianta você ouvir a orientação de Deus. Não adianta você ter convicção da orientação de Deus se você não obedecer. Isaac, ele acaba fazendo isso. Na crise, a gente precisa obedecer a Deus sem racionalizar. Diz o texto, verso 6: assim Isaac ficou em Gerar. Deus tem duas ordens para Isaac nesse texto curto que a gente leu. Primeira coisa, ele disse: não desças ao Egito. E a outra coisa que Deus disse para ele foi: fique em Gerar por mais um pouco. Só mais um pouco. Ele não questiona, ele não duvida, ele não raciocina, ele não tem lógica naquele momento. Ele é
totalmente envolvido pela voz de Deus, que ele larga tudo e fica ali em Gerar um pouquinho mais. Isaac, ele obedece de uma maneira paciente e de uma maneira pronta, rapidinho, não tem discussão. Você vê que o autor do livro nem coloca aqui, mas Isaac ficou em dúvida, Isaac orou, Isaac fez isso, Isaac fez aquilo. Não, o texto só faz assim, ó. Assim Isaac ficou em Gerar. Aonde que ele aprendeu esse negócio? Com o pai dele. Ele aprendeu com o pai dele. Porque quando Deus falava para Abraão: Abraão, sai desse lugar e vai para cá, o que Abraão fazia? Saía daquele lugar, ia para lá. Abraão, agora eu quero que você saia daí e vai para lá. O que Abraão fazia? E assim sucessivamente. Abraão viveu a vida dele. E aonde Abraão parava, o que Abraão fazia? Construía um altar ao Senhor, e ali ele cultuava Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Meu querido, você é pai? Você é pai? Abre o olho agora. Se você é pai, Isaac aprendeu a obedecer a Deus, vendo o seu pai obedecer a Deus, caminhando com o seu pai de uma maneira cega no meio do deserto. E eu fico imaginando, né, Abraão falando com a turma, chamando a família e falando assim: Deus falou comigo, nós vamos sair daqui e nós vamos para tal lugar, vamos embora. E eu fico imaginando Isaac, que fez aquele percurso junto com o pai dele até o monte onde ele seria sacrificado, mas ele não sabia. E Abraão falando para ele: filho, vamos para um lugar onde Deus vai mostrar para a gente. E ele vai junto, ele caminha. A história da vida dele mostra que Deus vai direcionando, o pai dele vai obedecendo, e o final da história é sempre abençoador. Se você é pai, não se esqueça, a maneira com que você está se comportando hoje em termos de obediência a Deus, ela está formando o seu filho espiritualmente falando. Você não precisa pregar a palavra para ele, não. Deixa que o professor da escola bíblica vai falar. Você não precisa contar as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, né, de Salomão. Você não precisa contar as histórias de Paulo, de Pedro, de João. Você não precisa. Se você é pai, se você é mãe, você precisa viver uma vida de obediência, porque os seus filhos vão olhar para você e entender que vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir esse Deus de uma maneira cega, irracional, ilógica, até para alguns de forma estúpida. Mas ele sabia que o final da história era sempre abençoador. O caminho da obediência, irmão, o caminho da obediência é o caminho da bênção. Para nós que somos crentes, é desse jeito aqui. Para o cara que é do mundo lá, não. Mas para nós sim. Se você tem consciência. Concluir a mensagem trazendo para vocês uma última palavrinha. Na crise, é aquilo que eu disse lá no começo. Na crise, se você está vivendo ela hoje, siga a orientação de Deus, ao invés de fugir ou ao invés de arrumar um atalho pessoal. Siga a orientação de Deus. Se você sabe qual é a orientação de Deus, faça isso em nome de Jesus. E agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo que eu deixei para o final. Pega aí na sua Bíblia, verso 12 e o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar,
até que ficou riquíssimo. Eita, tem umas coisas na Bíblia, irmão. Tem umas coisas na Bíblia que me fazem permanecer de pé. Tem umas coisas na Bíblia que mostram para mim assim, ó. Tá vendo, filho? Vale a pena. Vale a pena. Eu só quero lembrar você que Gerar não era o Egito. Gerar não era uma terra boa. Se fosse uma terra boa, ele ia ficar lá sem Deus ter que falar. O milagre aconteceu na terra da crise. No meio da crise. Eu acho interessante porque fome naquela época não era uma coisa que acontece trimestralmente. Fome é mais ou menos o que a gente olha para a seca, não a fome, a seca no Nordeste. A seca no Nordeste é um negócio que é quase que ininterrupto, não é? Pois é, a fome, naquele pedaço de chão, naquele período de vida, a fome ali não durou 2, 3 meses, 4 meses, não. Todo mundo sabe que ali o negócio era agrícola. Se perdia uma safra, era o tempo inteiro passando fome. E aí a Bíblia diz que naquele mesmo ano, tem uns detalhes que me fazem chorar. Naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1. E não parou aí. E ele foi aumentando a sua riqueza até que ele ficou riquíssimo na terra da fome. Só porque ele teve coragem de obedecer a Deus. Qual é a sua crise? Qual é a sua crise? Você duvida que Deus pode resolver? Você duvida. Eu sei que você duvida. Você está seduzido por alguns atalhos que a vida está te apresentando. Você ficou estagnado, você parou de lutar. Você está achando que Deus não está nem aí para você. Mas presta bem atenção. Será que o que está faltando não é você ouvir a voz de Deus e obedecer? E aí você vai ver a glória de Deus. O que mais me impressiona é que daí Isaac não é uma experiência do pai dele agora. Porque foi o pai dele que teve a experiência de andar com Deus, de levantar o cutelo para matar um menino. Foi o pai dele que teve as experiências do pai dele. Agora não, agora o negócio é com ele. Agora é Deus mexendo com ele. Agora é Deus falando para ele. Agora é Deus mexendo com as estruturas de vida dele. Agora é Deus fazendo um milagre na vida dele. Agora é uma história dele. Ele não vive mais de contar a história de vida do pai dele com Deus, das bênçãos do pai dele com Deus. Não, agora ele tem uma experiência com Deus. Uma experiência que faz esse cara olhar para o céu e ter certeza: tem alguém sentado lá, governando todas as coisas. E esse cara gosta de mim. E esse cara está direcionando a minha vida. E ele me dá o melhor. Ele resolve minha crise. Isaac teve a sua crise resolvida. Sabe o que aconteceu depois? Ele continuou caminhando com Deus. E no próximo domingo a gente vai continuar caminhando com ele. E vamos descobrir ainda o que Deus ainda fez na vida desse homem, que é abençoador para mim e é abençoador para a sua vida também, tá? Que Deus nos abençoe, irmãos. Acredite na intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, se você está vivendo um momento de crise. Acredite. Deus tem algo grande para você, em nome de Jesus. Eu gostaria muito até de fazer um apelo hoje, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque domingo que vem ainda tem mais. E no outro domingo ainda tem mais. Quem sabe você ainda vai se dobrar diante da presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que você vai, vendo e ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos encerrar nosso culto. Quero agradecer mais uma vez. Se você veio nos visitar, tá? Se você veio, eu não estou vendo ninguém diferente, mas se tiver, me ajuda aí, tem? Aqui, meu irmão, Deus abençoe, obrigado pela sua presença, Deus abençoe também, muito obrigado, espero que vocês tenham se sentido bem aqui, espero que Deus tenha falado com vocês também, tá? Muito, muito bem-vindos. Depois, por favor, irmãos,
não deixa eles irem embora sem você dar um abraço, tá? Temos algumas pessoas aí que merecem um abraço seu, tá ok? Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Senhor, agradeço muito ao Senhor pela vida do Isaac. Agradeço muito porque nós vamos olhar para a vida dele nesses dias e vamos aprender muitas coisas boas. É verdade, Senhor, que ele também errou. É verdade que Isaac falhou em alguns momentos na vida dele. É verdade que ele teve reveses. Mas, Senhor, só essa parte boa que a gente está extraindo, eu tenho certeza que ela vai nos motivar a nós ficarmos dependentes do Senhor. E na hora da crise mesmo, nós permanecemos firmes, seguindo a orientação do Senhor, ouvindo a Tua voz, continuando tendo comunhão com o Senhor, continuando a fazer da nossa vida uma vida que está de verdade mesmo diante das Tuas mãos, né, debaixo da Tua autoridade, debaixo do Seu senhorio, e que em nome de Jesus nós possamos viver dessa forma para experimentarmos aquilo que Isaac experimentou, um milagre, um sobrenatural de Deus, algo tremendo, grandioso, que ele viu, ele viveu em função daquilo, a família dele foi impactada por causa daquilo, as pessoas que estavam ao redor de Isaac, principalmente os habitantes ali, né, daquela terra, naquele momento lá em Gerar, todos eles viram a boa mão do Senhor na vida de um homem que dizia ter um Deus, na vida de um homem que falava desse Deus, na vida de um homem que percebeu como é bom viver na dependência desse Deus, e na vida de um homem que viu com os próprios olhos aquilo que Deus é capaz de fazer, o impossível naturalmente falando, mas o possível para o Senhor. Deus, muito obrigado por aquela lavoura. Muito obrigado por aquela lavoura naquele tempo que o Senhor providenciou para aquele homem numa terra árida, seca. Porque essa lavoura, ela não foi só um milagre do Senhor para a vida de Isaac e da vida da sua família. Ela ainda é um milagre no dia de hoje. Porque ela é a prova para nós que cremos na Tua palavra, de que o Senhor está conosco. Ainda que andemos por vale de sombra e de morte, Tu estás conosco. Aleluias e glórias ao Teu nome, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Eu Te louvo, eu Te engrandeço, e que nessa semana todos nós pensemos um pouco acerca da nossa vida, das nossas crises, se nós estamos de verdade mesmo seguindo a orientação do Senhor de uma maneira cega e irracional, porque vale a pena. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Assim então, com uma oração em silêncio, estamos